Olá, irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui para mais essa conversa. E hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Se Deus é conosco, aonde estão os seus milagres? Essa mensagem é muito importante para essa hora que nós estamos vivendo, porque muitas pessoas têm apenas brincado de igreja. Elas não querem ocupar sua posição no corpo de Cristo, elas não estão preocupadas com o seu crescimento espiritual, elas não estão preocupadas com a unidade da fé. Cada um está vivendo sua própria vida individual e apenas frequentando a igreja, mas não entrando de uma forma profunda no serviço do Senhor. E é quando o inimigo, então, vem para atacar as pessoas. Vemos aí agora uma pandemia que atacou muitas pessoas ao redor do mundo. Veja, isso é Deus permitindo, veja, um açoite para despertar as pessoas, porque muitas vezes nós não nos damos conta do que está acontecendo na nossa vida e Deus nos obriga a um pare. Veja, tem que chegar uma hora em que a gente tem que parar e analisar e ver o que está acontecendo. Veja, muitas pessoas levam a vida de uma maneira qualquer. Elas não percebem que suas vidas estão sendo atacadas com enfermidade, com fracasso, com pobreza, com problemas morais, com desinteresse pelas coisas espirituais. Elas não se dão conta de que algo está acontecendo em suas vidas. Elas alegam servir a esse poderoso Deus, veja, esse Deus que enviou um profeta, confirmado por uma coluna de fogo. Esse tempo em que nós estamos vivendo, em que a igreja está marchando rumo à eternidade, onde uma super raça, uma super igreja tem se levantado para viver de fé na palavra. Veja, um Deus que opera milagres, que faz maravilhas. Veja, todas as coisas debaixo dos nossos pés. Veja, nenhum poder do diabo pode prevalecer sobre a igreja. A ordem foi dada ao anjo destruidor: não toqueis em meus ungidos. Veja, essa é a igreja efesiana, uma igreja que está sendo abençoada com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, vivificada pelo Espírito Santo, uma igreja que está vivendo de fé na palavra, pois é a este povo que Deus prometeu a restauração completa de tudo aquilo que Adão perdeu, o título de propriedade. Veja, nesse tempo, na dispensação da plenitude dos tempos, juntar corpo e cabeça, trazer essa igreja à unidade da fé, uma igreja que pode ter todo o domínio, todo o controle, veja, todas as coisas sujeitas à igreja. Veja, mas muitas pessoas estão apenas brincando de igreja, disse o profeta. Então, ele prega essa importante mensagem baseado no livro de Juízes, na história de Gideão. Vamos ler algo muito importante. Veja, Juízes 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia aos olhos do Senhor, ou parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu. Deus os entregou, Deus permitiu, Deus os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Veja, uma igreja que tinha se afastado do poder de Deus. Veja, então Deus enviou o inimigo para destruir a sua sobrevivência, a sua subsistência. Eles entravam nos campos e comiam toda a comida, pareciam gafanhotos. Veja, e o povo estava tentando esconder o alimento nas covas, nas cavernas, tentando livrar um pouco de comida, enquanto eles se empobreciam, enquanto eles eram submetidos, subjugados, até que, num dado instante, então alguém acorda, versículo 6, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, o devorador tinha entrado. Veja, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Veja, é esse pare que a gente tem que estar atento. Muitas vezes nós estamos atrás dos médicos para descobrir que tipo de doença, qual o tratamento, do que é que eu estou sofrendo. Então a pessoa passa a conviver com a sua doença, fazendo um tratamento longo, ao contrário de parar
e buscar entender por que o inimigo entrou, se toda doença é uma enfermidade, por que estou empobrecendo, por que estou juntando dinheiro num saco furado, por que essas coisas estão acontecendo. Então veja, por 7 anos, veja, e sucedeu que, no verso 7, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Veja, um profeta. Veja, é isso que a igreja precisa. Voltar à mensagem profética, ouvir a voz do profeta e esquadrinhar pelas escrituras quais preceitos, quais princípios, quais são as ordens, qual é o plano, para onde estamos marchando, qual é o propósito. Veja, então o profeta escriturístico leva para dentro da Bíblia, para o primeiro êxodo, quando a igreja era liderada por um profeta. Veja, mostrando que Deus tinha libertado o seu povo. Eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Veja, Deus pelejando, Deus operando, Deus trabalhando pelo seu povo, e vos livrei da mão dos egípcios. Deus os tinha livrado do maior exército daquela época, da maior força bélica, da maior força científica, financeira, política. Mas Deus tinha tomado um homem com uma vara na mão, um profeta, que tinha o assim diz o Senhor, e pôde destruir todo aquele poderio. Porque quando Deus envia um homem, Deus tem sua mão sobre aquele homem, e Deus confirma a sua palavra. Veja, através daquele ministério. Veja, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra, uma herança. Veja, eles não trabalharam pela herança, Deus lhes deu uma herança. Deus expulsou os inimigos, Deus foi adiante deles, derrubando Jericó e tudo mais. Veja, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Veja, opressão demoníaca, problemas de depressão, problemas de tristeza, problemas de aflições e opressão e tantas coisas. Veja, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Eles não estavam sendo liderados por um homem qualquer, Deus. Eles estavam servindo a Deus. Eles eram propriedade particular. Eles eram a igreja de Deus. Veja, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não desses ouvidos à minha voz. Então o profeta, pregando essa mensagem, veja, ele então dá a seguinte instrução, um profeta, para nós, parágrafo 32. Veja, o diabo não pode pôr um pé em vocês para lhes ferir enquanto vocês não tiverem se afastado de Deus. A exemplo de Sansão, não foi Deus que abandonou Sansão, foi Sansão que abandonou Deus. Veja, quando as pessoas abandonam a palavra, apostasia, veja, começam a perder o interesse pelo culto, começam a se esfriar, não querem mais o culto de oração, não querem mais se ajoelhar no altar, não querem mais chorar, não querem mais viver de oração, não querem mais viver da liderança espiritual do Espírito Santo. Elas começam a buscar estratégias, vantagens, mentiras, trapaças, ao contrário de viver de fé. Veja, se que primeiro se apostatassem de Deus. Veja, vocês devem primeiro se lembrar disso. Quando as coisas vão mal, temos que pensar: será que nós não abandonamos a Deus como José e Maria? Veja, eles não perceberam que tinham perdido Jesus já no 4º dia. Não perceberam que estavam andando sozinhos, como muitas pessoas não perceberam que estão trilhando os seus próprios caminhos, das suas próprias ideias. Veja, examine quando algo, como alguma coisa acontecer, veja se você está em fé ou não. Veja se você está pronto para se colocar com Deus. Muitas vezes perdemos a fé, perdemos a confiança. Veja, o crente está suposto a viver de fé na palavra. A ele é inspirado a Escritura.
Veja se você não se colocou do lado do mundo. Muitas vezes queremos agradar a família, agradar amigos mundanos e nos tornamos inimigos de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Muitas vezes temos vergonha dele, não o defendemos, não nos colocamos ao lado da verdade. Veja se você está pronto para se colocar com Deus. Então recorde, o diabo não pode fazer mal se você está em Cristo. Veja, como posso assegurar que minha casa está guardada? Veja se você está expondo o sinal, como Raabe expôs o sinal, onde não há músicas mundanas, conversas mundanas. Veja se o que você fala edifica, constrói, agrada a Deus. Veja o tipo de vida que você vive dentro de casa. Se ora, se lê a palavra, se ora à mesa, se os de sua família leem a mensagem, se é uma casa consagrada para Deus, como foi a casa de Raabe. Pare! Ou há joguinhos do computador, ou há muita conversa que não edifica, comportamentos que não edificam, companheirismo com pessoas mundanas, parentes. Observe. Se você está sendo atacado por algum poder das trevas, pare. Dê um pare. Faça uma análise. Agora, veja, a verdadeira fé, ela não é uma coisa vaga. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé em Deus. Tenho sim fé em Deus, eu creio em Deus. Mas sabe qual é o Deus que ela crê? No Deus com letra minúscula. Aquele Deus que ela mesma idealizou. Porque na verdade ela não conhece o plano de Deus, não sabe para onde a igreja está marchando, o que Deus está fazendo com o seu povo. Veja, a fé não é tão vaga. Muitas pessoas vão à igreja, elas não sabem nem o propósito para o qual elas estão lá. Elas querem ver luzinhas, arrepios, dancinhas e coisas assim. Isso não é o propósito do culto. Nós não estamos indo lá para ver essas coisinhas. Nós queremos analisar se estamos crescendo na fé, na estatura de um varão perfeito, se estamos vivendo do plano e do propósito de Deus para a igreja nesta hora, se entendemos o que o Senhor quer fazer com a palavra nesse momento, se realmente compreendemos essa verdadeira mensagem. Veja, ela tem que ser baseada em algum fato notável. Veja se sua vida está de acordo com essa mensagem, com o plano predestinado, com aquilo que Deus está fazendo. Veja, a obra de Deus nessa hora é encher a igreja com o Espírito Santo, trazer a ela a plenitude do Espírito Santo, trazer a ela a fé de arrebatamento, colocar a igreja em ordem, em posição. Essa é a hora da adoção, cada um em sua posição, cada parte contribuindo, um corpo bem ajustado, operando em unidade, em harmonia, para terminar a obra do Evangelho. Ou cada um está correndo para o seu lado, para as suas próprias coisas, como Israel tinha abandonado a obra da construção do templo, e cada um cuidava da sua própria casa, dos seus próprios negócios. Vejam, você tem que saber alguma coisa sobre aquilo em que você está tendo fé, antes que você possa ter fé. Veja, se a gente não entende o propósito de Deus, não conhece a profecia para esse dia, o plano de Deus para essa hora, como vai ter fé? Como vai alcançar fé para aquilo que está fazendo? A fé precisa de algo sólido. No que Deus está envolvido? Qual o propósito? Qual a sua obra? Qual a finalidade dessa mensagem? Veja, assim nós primeiro devemos saber como é e qual é o desejo de Deus, qual é o plano de Deus e como se aproximar de Deus por meio daquele plano. Deus tem um plano nessa hora. Você tem que saber se aproximar de Deus através desse plano. O que Deus está fazendo? Imagine um judeu que ouvisse a mensagem de Moisés, que eles estavam partindo para a terra da promessa, ele estivesse interessado em algum negócio particular e ficar no Egito. Você acha que Deus ouviria a sua oração? Ele estaria desconectado do plano. Deus estava tirando o seu povo e levando-os para a terra da promessa. A mesma coisa hoje. Veja, e então podemos andar corajosamente para o trono da graça e pleitearmos o que o plano nos prometeu. Esta é a hora. Irmão, Deus tem feito promessas maravilhosas para a igreja, bênçãos espirituais.
para nos tirar da terra no arrebatamento. Esse é o tempo da colheita. Deus enviou o seu anjo. Deus te abençoe. Espero que tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.